Publicada em dezembro do ano passado, a lei que prevê o acompanhamento integral de estudantes com dislexia, transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH ou outros transtornos de aprendizagem, completa um ano este mês. De acordo com a nova legislação, as escolas da rede pública e privada devem garantir acompanhamento específico, direcionado à dificuldade e também da forma mais precoce possível aos estudantes com dislexia e TDAH ou também com outro transtorno de aprendizagem. Para debatermos esse assunto, nós recebemos aqui no Headline News a Juliana Amorina. Ela é diretora-presidente do Instituto ABCD, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Caniato. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema. Prazer é nosso. O que foi possível observar nesse um ano de vigência dessa legislação? Houve avanços na prática em relação ao acompanhamento desses estudantes? As reivindicações dos pais, dos educadores, foram atendidas? Conta pra gente quais foram as principais mudanças. Acho que a principal mudança que nós tivemos é que as pessoas com dislexia e TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, saíram do que a gente chamava antes de invisibilidade, porque muito se discute se essas condições são ou não deficiência, e esses pais ficavam à mercê da interpretação dos educadores, que não são especialistas em legislação. Então, a gente tinha muitas crianças que não conseguiam um apoio na escola e também não tinham respaldo legal para esse apoio. Hoje, a grande mudança, que nós tivemos é que a gente tem esse respaldo legal. Então, as escolas estão mais atentas, os municípios estão buscando formação para os professores. Existe toda uma movimentação dos educadores, da equipe pedagógica e das secretarias de ensino para que esse acompanhamento educacional seja realmente implementado nas escolas. Então, a gente pode dizer que sim, houve um avanço, porque antes essas condições não eram vistas e nem encaixadas, em termos de palavras explícitas nas leis inclusivas que temos no país. A gente tratar dessa questão tentando elucidar, porque não me parece um tema muito fácil, inclusive os próprios educadores muitas vezes acabam tendo dificuldade em identificar esse tipo de transtorno. Quais são as diferenças substanciais em pessoas com dislexia, TDAH e quais são essas dificuldades no dia a dia fora a sala de aula? Tanto a dislexia como o TDAH são transtornos do neurodesenvolvimento. Isso significa que eles nascem, que as pessoas com dislexia e TDAH nascem com essas características. São pessoas que têm a capacidade intelectual preservada, têm potencial para aprender. Porém, no caso da dislexia, existe uma dificuldade linguística no processamento das informações responsáveis por associar a identificação gráfica das letras e os sons que elas representam. Então, o processamento cerebral de pessoas com dislexia na área da linguagem dá de uma forma diferente daquelas que não têm dislexia. Por isso, dentro da escola, eles vão precisar de mais apoio para o processo de alfabetização. E no decorrer dos anos, conforme a demanda acadêmica aumenta e a exigência de leitura e escrita também aumenta, eles também precisam de apoio porque eles demoram mais tempo para executar a tarefa de leitura e escrita quando comparada com aquelas crianças e alunos que não têm dislexia. Então, as adaptações são adaptações de pequeno porte. Eles vão precisar de mais repetição, de mais ensino explícito sobre o processo de alfabetização e depois eles vão precisar de um tempo a mais para executar essas tarefas de leitura e escrita. Em algumas fases de aprendizagem da dislexia, é muito comum a gente observar erros ortográficos, porque como existe essa dificuldade em associar a letra ao som que ela representa, aprender as regras ortográficas também fica mais difícil. Então, em alguns momentos, vai ser necessário que a correção dessas atividades, quando exige a escrita, seja levada em consideração as características linguísticas. Então, não são adaptações de grande porte, mas
são adaptações que, quando o professor tem conhecimento, ele consegue executar sem tanto impacto financeiro para a escola. O grande impacto financeiro seria capacitar mesmo esses professores, porque, como você colocou, não são condições banais e fáceis de ser observadas, né? Não são alterações físicas que a gente olha e consegue identificar essas diferenças, né? São diferenças no comportamento e na aprendizagem. Muitas vezes até uma falta de sensibilidade, né, do profissional acaba deixando a pessoa com uma situação extremamente delicada, né, porque ela acaba sendo até... ela passa por situações desagradáveis com os colegas, enfim, muitas vezes o profissional, o educador não consegue identificar que muitas vezes a criança troca o S pelo Z e não é porque ela não prestou atenção na aula, é justamente por conta desse tipo de transtorno. O Jorge Serrão, nosso comentarista, está aqui e vai formular uma pergunta para a senhora. Pergunta bem objetiva: de que forma que a família, o pai e a mãe, pode ajudar até a escola a identificar se o aluno tem ou não esse tipo de diferença, vamos chamar de diferença e não de transtorno ou deficiência? Jorge, os sinais que são precoces, que a gente diz que a gente consegue identificar na pré-escola, é a dificuldade de aprender as letras e principalmente aquelas letras que compõem o nome da criança, pensando nos pais, que eu acho que é um sinal que o pai pode ficar atento. Quando a criança está na pré-escola, aprender a escrever o nome é uma das coisas que traz mais alegria para essa criança, porque todas as crianças estão nessa mesma faixa etária e as crianças são aprendizes interativos, a gente diz. Então, se eu vejo um colega fazendo, eu tenho vontade de também executar. Então, esse é um sinal. Outra característica que é muito frequente em crianças que têm dislexia é a dificuldade de aprender sequências que podem também ser sequências de músicas. Então, entender aquela música, em geral, na educação infantil, a gente tem músicas para facilitar a rotina, durante a alimentação, durante a entrada e saída da escola. Então, são crianças que vão ter dificuldade em aprender esses padrões, né? Essas sequências, essas rimas. Então, enquanto todos os outros colegas, que dentro de uma sala de aula a gente tem características, às vezes, muito homogêneas, porque elas frequentam o mesmo bairro, elas têm a mesma condição socioeconômica, elas estão com o mesmo professor. Então, enquanto todas essas crianças que têm características similares estão avançando, aquela outra criança que é inteligente, que tem potencial de aprender, não está conseguindo. Então, isso deve chamar a atenção dos pais. Legal. Agora, como é que o professor precisa se preparar? Como é que ele é preparado? O que ele estuda? O que ele recebe de treinamento para lidar com esse tipo de aluno? A responsabilidade do professor é identificar esses sinais e encaminhar essa criança para o diagnóstico na rede de saúde. Porém, ela não para por aí, porque essa criança vai continuar na escola. E como a dificuldade é em leitura escrita, a maior barreira, né, a maior dificuldade que ela vai enfrentar é na escola. Então, o primeiro passo é entender que o processo de alfabetização, quando ele está bem estruturado, ele vai ajudar a criança que tem dislexia. E pensando nesse momento que a gente está vivendo no país, em que as crianças ficaram muito tempo dentro de casa por conta da pandemia, ele vai ajudar todas as crianças, porque a gente está com déficit de alfabetização geral no país. Então, estratégias que favoreçam a estimulação de leitura, o reconhecimento de letras e a associação entre as letras e o som de maneira explícita e sistemática vai fazer com que a criança com dislexia tenha uma melhor capacidade de ser alfabetizada. E isso vai trazer benefício para todas as crianças. Então, a gente, no Instituto ABCD, fez um levantamento que identificou que 80% das crianças com dislexia enfrentam situações de baixa autoestima, tristeza e ansiedade na fase escolar. E isso acontece porque muitas vezes essas diferenças não são consideradas no momento de alfabetização. Então, a ideia é que quanto melhor o professor se prepare para alfabetizar, mais ele vai ajudar as crianças que têm dislexia. Perfeito. Agora, Juliana, a gente observa ao longo da história que pessoas com dislexia ou mesmo TDAH acabam desenvolvendo talentos para outras áreas, grandes artistas, músicos e por aí vai. O que os educadores e as pessoas especializadas nessa área orientam os pais desses jovens e dessas crianças? Que eles invistam
na educação tradicional, conservadora, regular, daquela sala de aula que a gente está observado, que a gente está acostumado a conhecer? Ou existem maneiras alternativas para que aquela criança, aquele jovem se desenvolva? Porque até eu gostaria que você destacasse aqui que existem personalidades, pessoas muito famosas que acabaram tendo muito sucesso em suas áreas, não somente artistas plásticos, músicos, chefes de cozinha, que têm dislexia e TDAH. Esses pais devem investir naquela educação tradicional, regular de sala de aula, ou é possível ter uma outra opção, uma alternativa? Sim, acho que esse é um ponto muito interessante, né? Porque aprender a ler e escrever é uma das habilidades, né, das competências que nós desenvolvemos que nos permite autonomia e independência. Então, é muito importante que todos tenham direito a aprender a ler e escrever. Porém, a habilidade de leitura e escrita é uma das habilidades, dentre tantas as outras que a gente tem. E investir naquilo que a criança gosta e no que ela pode se desempenhar bem, seja na área da música, na área da arte, do esporte, mesmo na área da leitura e da escrita, se assim ela quiser investir, eu acho que é muito importante, porque quando uma criança tem alguma característica que a gente fala de uma característica de desenvolvimento atípico, que foge do que é típico, em geral existe toda uma preocupação que é importante e é relevante, porque é fundamental saber ler e escrever e é preciso de apoio, porém a gente acaba retirando essa criança de atividades extracurriculares, que às vezes é o que vai fortalecer a autoestima, vai desenvolver habilidades, inclusive para dar suporte para a dificuldade. Porque se a criança não tiver uma autoestima boa, por exemplo, ela não vai conseguir pedir ajuda, ela não vai conseguir trabalhar em grupo. A gente sabe que a habilidade de comunicação é uma das habilidades, a comunicação e criatividade, que sempre está bastante elevada em pessoas que têm dislexia. Porém, se ela tiver uma depressão, uma tristeza, ela não vai se comunicar e não vai conseguir desenvolver toda essa sua criatividade. Então, um bom ponto de alerta é que a escola e as atividades de leitura escrita, o reforço ou as terapias, elas devem ser uma pequena parte da vida dessa criança. E que ela tem que ter direito também de se desempenhar nessas atividades extracurriculares que vão ser importantes na infância e vão dar suporte para todo esse desenvolvimento emocional e também profissional que ela vai ter lá na frente. É isso, assunto importante. Conversamos com a Juliana Amorina. Ela é diretora-presidente do Instituto ABCD, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Juliana, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade.